Depois de termos observado aqui as ruínas de Laodiceia, algo que me ocorreu, eu fiquei pensando, né? Era uma cidade assim bastante desenvolvida, secularizada. Havia aqui um templo, né, romano, ou seja, também havia idolatria. E havia uma comunidade aqui. Não pensem que essa igreja é daquele tempo, a igreja do século já sétimo, quarto, né, na verdade, tempo de Constantino. Quando João escreve para os cristãos que estavam morando aqui, eram igrejas nas casas. Era uma pequena comunidade. Então, imaginem vocês que moram em cidades grandes. Aqui tem gente de Curitiba, talvez, São Paulo, com certeza, Rio de Janeiro, né, Florianópolis. Os desafios que há, Criciúma, os desafios que há nessas cidades. Pessoas que estão sempre correndo em busca de dinheiro, com suas agendas lotadas, com suas preocupações. A imensa maioria, embora se diga cristã, na verdade são secularizados, né? Vivem mais para o dia a dia, para a rotina. Então não era diferente, né? Quando os nossos irmãos aqui de Laodiceia viveram no primeiro século. Nós sabemos que as 7 cartas do Apocalipse, elas têm um conteúdo profético. Não são só cartas para aquele momento histórico. Até porque não havia só 7 igrejas. Nós temos a de Colossos, que não fica tão longe daqui. Nós vamos a Filipos depois. Éfeso tinha uma comunidade. Corinto também visitaremos ainda, né? Na região da Capadócia, nós já vimos, havia cristãos. Por que João escreve especificamente para 7 igrejas? Éfeso, Esmirna, lembram? Tiatira, Pérgamo, Sardes, que mais? Filadélfia e Laodiceia. Laodique, povo do juízo. Até o nome dela já quer dizer alguma coisa interessante, né? Povo do juízo, Laodique. Primeira vez que Jesus se identifica para essa igreja como o princípio da criação de Deus. Criacionismo. Ele é o Criador. Primeira vez que ele vai dizer assim, eu venho sem demora. Isso na verdade aparece lá em Filadélfia. Então há elementos proféticos que nos mostram que na verdade essas 7 igrejas foram escolhidas porque elas representam períodos da história do cristianismo. Por uma questão de geografia, começamos pela última, né? Na verdade o certo seria começar por Éfeso, mas estaremos lá no outro momento. Éfeso representa o momento em que os cristãos estão assim, puros, doutrinariamente falando. A mensagem não havia se corrompido ainda. Eles viviam pela fé e obedeciam aquilo que Jesus ensinou. Tanto é que quando você lê a carta ali para Éfeso, você vê elogios como você manteve a minha fé, né? Depois vem Esmirna, estaremos lá em Esmir. É uma igreja perseguida pelos romanos. Depois a igreja perseguida se torna oficial e começa a complicar a coisa, né? Aí Constantino começa a se intrometer nos assuntos de fé. Pérgamo, estaremos lá, Pérgamo, né? Representa um momento em que o cristianismo perseguido se torna paganizado, em vários sentidos. Pois bem, mas aqui estamos em Laodiceia. Laodiceia seria o 7º volume de um livro, uma coleção de 7 livros contando a história do cristianismo, certo? Em cada uma das igrejas do Apocalipse, está lá Apocalipse 2, 3, né? A gente vê isso. Há elementos proféticos bem interessantes. Eu vou ler aqui rapidamente aquele texto que eu mandei para vocês ontem. Não sei se tiveram tempo, né? São poucos versos. E eu quero que vocês prestem atenção no seguinte. 4 elementos que a gente percebe aqui nessa carta muito claros. Primeiro, a descrição da condição espiritual dos que viviam aqui. Exatamente aqui. E que representa a condição espiritual dos cristãos que vivem nos últimos dias. O povo de Laodiceia, né? O povo do tempo do juízo. Segundo, qual o conselho que Deus dá para esse povo? Ou seja, se há um conselho, nem tudo está perdido. Nem tudo está perdido para nós, que vivemos em Laodiceia espiritual. Terceiro, que apelo Deus faz a nós nessa carta? Que convite Ele nos faz, por meio de João, nessa carta? E por último, qual a promessa que é dada àqueles que ouvirem o apelo? Espero que vocês todos e nós todos ouçamos hoje o apelo de Deus, que nos vem lá do primeiro século, neste local de novo. Estamos reescrevendo a história, né? Isso é maravilhoso. Ouça a voz do Espírito Santo neste momento falando pela pena inspirada de João. Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreve: estas coisas diz o Amém,
a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu estou lendo Apocalipse 3, a partir do verso 14. Conheço as suas obras, que você realiza, que você não é nem frio, nem quente, quem dera você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, e não é nem quente nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Olhem atrás de mim. Estão vendo lá em Herápolis? Alguns sobrevoaram essa madrugada de balão aquela região. De lá vinha uma água quente, são águas termais. Vocês viram os canos aqui? Sim. As águas de Laodiceia vinham de Herápolis, quentes, mas no caminho elas iam esfriando. Chegavam aqui em que temperatura? Morna. Vejam como Deus é perfeito. Ele ilustra as situações da vida com... Deus sempre gostou de contar parábolas, né? Em Jesus a gente vê isso. No Antigo Testamento a gente vê isso. Daniel, né? Ele usa uma estátua para falar com um rei que estava acostumado a fazer estátuas, né? E ele usa elementos que nos rodeiam para nos ensinar lições. A água chegava aqui morna. E beber água morna é bem desagradável. A gente está experimentando isso agora com as nossas garrafinhas, né, debaixo do sol. Então, mas tem um detalhe no texto que me deixa assim esperançoso, porque ele diz assim: estou a ponto de, ainda não. Ainda não. Se ele tivesse já vomitado, e a figura é forte, não haveria conselho depois, né? Então, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada. Laodiceanos eram assim. Lembra o que a guia nos falou? Aqui eles produziam uma lã raríssima, a lã negra, vendiam, exportavam, eram ricos. Aqui, como ela disse, havia uma escola de medicina. Aqui fabricavam um colírio, que era muito disputado pelos povos da região. Colírio, você já vai ler alguma coisa aqui sobre isso também, né? Então, é uma cidade rica. E como todo rico sem Deus, porque quando é com Deus é uma bênção, é autossuficiente, enquanto tem saúde, né? Ele se acha independente. E isso aplicado à condição espiritual é um perigo. Quando a gente pensa que pode conquistar a salvação por nossas obras, quando nos tornamos legalistas, achamos que temos algum mérito acima de outras pessoas, né? Não, nós somos pecadores como quaisquer outras pessoas. Nós somos, sem Jesus, desesperançados. Carecemos da graça de Cristo todos os dias. Essa é a nossa condição. Mas o laodiceano não pensa assim. O laodiceano talvez pense que porque ele abandonou alguns tipos de alimentos, porque ele se comporta de um tipo de jeito e os outros não, ele se vê acima, ele se vê superior. Aquilo que deveria ser uma bênção para a vida dele e de outros, acaba se tornando na cabeça dele pontos para o céu. Não é assim que funciona. É tudo pela graça de Cristo. E cada um tem suas lutas e temos que nos ajudar uns aos outros, orar uns pelos outros e buscar a humildade, sempre, né? A humildade espiritual. Rico estou e de nada tenho falta. Mas você não sabe que, na verdade, é pobre, infeliz, miserável, cego e nu. Que condição dura, né? Difícil. É uma carta pesada, é uma carta dura. Qual é a solução para quem está nu, é pobre e não enxerga direito? O que vem como solução para essa condição? Coisas que havia aqui. Roupa, só que roupa para cobrir a nudez, colírio para enxergar direito e ouro para quem está pobre de verdade, pobre espiritualmente falando. É claro que não são elementos literais, como pouca coisa aqui é literal. O que para vocês é o ouro provado pelo fogo? Isso fala de pureza, né? Um ouro puro. Nossa fé provada nas lutas da vida, né? Pura como o ouro. Você colocava no cadinho aquele ouro, as impurezas subiam, ele tirava, né? O ourives tirava a impureza do cadinho. Então é o ouro, a fé provada. A veste, o que representa a veste que cobre a sua nudez? Vem de fora, não é sua. A graça. É de Cristo, a graça de Cristo, a justiça de Cristo, que nos cobre e nos torna justos à vista de Deus. E o colírio, que era fabricado aqui, inclusive, para que serve? Enxergar a nossa condição espiritual. Então, o colírio do Espírito Santo abre o teu entendimento e você se vê como você é. Eu sou um miserável, mas Jesus me ama. Olhando para mim, como dizia Lutero, não posso ver nada que me possa salvar, mas olhando para Jesus, eu não sei como eu posso me perder, né? É isso. Aí, aquele texto tão lindo, no verso 20. Eis que estou à porta e bato.
Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Jesus não é como Satanás que arromba, que derruba as portas. Jesus bate. Jesus pede. Olha, ele é Deus, hein? Mas ele pede. Como se diz, né? A fechadura é por dentro, né? Então você abre, ele entra. E nos tempos bíblicos, cear com alguém não era só comer, era manter amizade, intimidade. Olha o que Jesus quer fazer com a gente. Se você abrir o coração para Jesus, ele vai entrar e vai morar na sua casa, na sua vida, na sua mente, no seu coração. Esse é o convite que ele faz. Aqui em Laodiceia eu pergunto, vocês querem abrir o coração para Jesus? Sim. Mais uma vez, e todos os dias, e sempre até a volta de Jesus? Sim ou não? Sim. Amém. Jesus, ele está à porta pedindo para entrar. Quem abrir vai ser grandemente abençoado. E aí vem a promessa, né? Vem a recompensa. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Nós temos ouvidos, nós temos coração aberto e a mensagem é para nós também. A Bíblia é assim, né? Ela não ficou perdida no passado remoto. Ela fala todo o tempo. Falou para aquela comunidade e está falando para nós aqui, as 70 pessoas que tiveram a bênção de vir à Turquia visitar esses lugares. Eu quero fazer uma oração com vocês agora, para que nós possamos prosseguir com a nossa jornada e pedir que Deus confirme a decisão que vocês tomaram, de abrir o coração para que Jesus more ali. Oremos. Amém. Querido Deus, maravilhoso Pai, muito obrigado pelo privilégio que estamos tendo de refletir sobre essas palavras inspiradas aqui, neste local tão significativo. Embora vivamos um tempo de Laodiceia, tempo de mornidão espiritual, tempo de autossuficiência, de grandes bênçãos não reconhecidas, nós não queremos ser laodiceanos, Senhor. Nós queremos ter a mesma vivência cristã dos de Éfeso, do tempo de Éfeso, dos cristãos verdadeiros, daqueles que abrem a porta do coração para Ti. E neste momento nós nos entregamos mais uma vez em Tuas mãos. Nós abrimos a porta da nossa vida para que Tu entres e faças ali morada. Pai querido, muda a nossa vida, ajuda-nos a não ser mais talvez indiferentes ou levar uma vida cristã de qualquer jeito, que levemos a sério o que é ser um cristão, que nos inspiremos no exemplo desses irmãos de fé lá dos primeiros séculos, que tinham tão pouco, mas amaram tanto e fizeram tanto pela causa do Evangelho. Que em cada lar aqui representado haja uma igreja, que cada família aqui seja um grupo de missionários para levar avante essa mensagem. E pedimos finalmente uma bênção sobre este país, que a Turquia receba, Senhor, também a luz do Teu Santo Espírito, que as pessoas que aqui vivem, elas também sejam abençoadas por Ti e tenham suas oportunidades também, Senhor. Amém. Nós oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Pessoal.